Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o estudo na área espiritual. Convidei mais uma vez o Valtinho para estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Valtinho. O Valtinho, hoje você preparou mais um estudo para nós, Valtinho? Preparei mais um estudo sobre mais uma parada aqui dos trabalhadores. Os trabalhadores. Vixe, essa aí vai ser boa, Vai né? ser boa, vou trabalhar na obra. Tá bom. Então, Valtinho, como que é essa parábola? Você quer compartilhar com a gente? Compartilhar, né? Até vou pedir para você ler, ela está em Mateus capítulo 20, do 1 ao 16. Chama Parábola dos Trabalhadores na Vinha. Ah, já está me dando trabalho já, Vai trabalhar também. tá vendo? Então vamos lá. Mateus 20, Isso, até o vai do 16. 1 até o 16, não é isso? Isso, até o Vamos lá, 16. vou ler aqui. Porque eu. Isso mesmo, é parar isso. Isso. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, denário no caso era moeda, né? A um denário por dia, mandou-lhes para a vinha. E saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da sexta e da nona hora, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupado o dia todo? E responderam: Porque ninguém nos contratou. Então disse-lhe ele: Ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo último, indo até os primeiros. Lá no 9 agora. Vindo os da hora undécima, que foram os últimos, né, contratados, receberam cada um deles um denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-os recebido, murmuravam contra o dono da casa, e dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo-lhes, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que nós temos para aprender com essa parábola aqui? O seguinte, aqui é uma parábola, novamente uma parábola, para nós tirar ensinamentos materiais e espirituais. Aqui, porque o reino dos céus é semelhante ao dono da casa, né, que chama o levantou de madrugada, para preparar pessoas para trabalhar na vinha. Essa vinha, na realidade, é o campo espiritual. O campo espiritual, trabalhar na obra de Deus. Aqui, vinha é parábola, é um simbólico. Essa vinha aqui é o campo de trabalhar na obra de Deus, fazer o trabalho de pregação do Evangelho. Então, veja bem, aqui ele chamou pessoas e eles foram, contratou pessoas, já saiu de madrugada, começa cedo, ele não deixa para ficar muito tarde para começar o trabalho, começa cedo. E aqui esse trabalho começou, só que tinha poucas pessoas no trabalho e precisava de mais gente. A obra de Deus sempre precisa de pessoas para fazer o trabalho da pregação do Evangelho. Então, o que acontece? Aí o dono da casa saiu novamente e foi procurar mais pessoas e achou pessoas na praça ali, desocupados, sem trabalho, e chamou eles para ir trabalhar na vinha também, na obra de Deus. Eles foram, não recusaram. Ponto importante aqui. Muitas das vezes nós estamos recusando fazer a
estamos aí desocupados nas praças e por outros lugares e deixamos de fazer o trabalho de Deus. E Deus está chamando. Ele já saiu cedo, de madrugada, chamando pessoas para trabalhar na vinha, que é o trabalho da pregação. Daí, a gente às vezes tem que dar ouvidos, ouvir o que Deus está falando, está chamando, e não ser negligente, ficar de braços cruzados, na praça, em qualquer outro lugar aqui, simbolicamente, de acordo com a parábola. Atender o chamado de Deus e fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho. Essa obra aqui é simplesmente pregar o Evangelho, sair pregando o Evangelho. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, eu reunido aqui mais um Júlio, fazendo um trabalho aqui de pregação do Evangelho, para poder chegar até vocês e pessoas que vão assistir, vão ver e vão aprender como trabalhar na obra de Deus, para poder receber, não apenas um denário, mas receber a vida eterna que há em Cristo. É muito importante esse trabalho aqui, é um trabalho que talvez estamos negligenciando, por falta de, talvez, de preparo, de disposição, de decisão, e a gente precisa estar atento nesse trabalho para fazer essa obra de Deus. A gente vê aqui que ele chamou outras pessoas que estavam mais tarde, até chegar no último horário do dia. Ele foi chamando pessoas. Ali no último estágio, ele chamou pessoas que estavam ali desocupadas na praça. Ele perguntou para eles, por que vocês não foram trabalhar? Vocês não foram, ninguém contratou. As pessoas responderam, ninguém nos contratou, ninguém nos chamou. Isso aqui é um outro ponto importante. A gente está aqui ouvindo o chamado de Deus. Nós estamos contratados por Deus para poder fazer. E quando falou com eles, chamou eles, e eles foram também aceitar fazer a Deus. Começou já praticamente o dia terminando. Outra coisa importante que nós precisamos aprender aqui, não importa o horário, o dia ou da noite, qualquer tempo, você decidiu sair e atender o chamado de Deus para fazer o trabalho de Deus, porque qualquer hora do dia ou da noite, Deus está pronto a atender, a aceitar a gente para fazer o trabalho dele. Certo? E outra coisa também, no final aqui, a gente vê que aqueles que chegou primeiro, eles acharam que ia ganhar mais, eles acharam que o salário ia ser maior. Mas veja bem, o que eles foi combinado? Foi combinado um denário por dia, um denário. E aí depois os outros também foi combinado a mesma coisa. Não importa quem chegou cedo, quem chegou meio-dia, quem chegou no final da tarde. Deus falou assim, eu vou pagar a mesma coisa. Isso significa o quê? Para mim e para você. Significa que quando nós recebemos o salário, que não é dinheiro, não é denário, não é nada disso, mas sim a nossa salvação, a nossa entrada dentro da cidade santa, a Nova Jerusalém, que é o lugar que está preparado para os trabalhadores dessa vinha da pregação do Evangelho. Não importa se eu comecei cedo, se eu tenho 20 anos de igreja, se o Júlio tem 5, se eu tenho 10, se ele começou foi hoje, não interessa. Para Deus é tudo igual. Chegou, foi aceito, foi chamado, entrou para o reino dos céus e recebe um galardão. E aqui simbolizado como um denário. Certo? Então a gente vê que aqui Deus tem muitas instruções para nós a respeito dessa passagem. Porque o tempo às vezes é pouco, a gente não pode tomar tempo para ficar mais fácil. E a gente precisa estar atento, sabe? Para poder receber o chamado de Deus e atender o chamado de Deus para fazer a obra de Deus. Porque o salário será muito maior que o denário de qualquer coisa dessa terra, será a vida eterna. Então, veja bem, a gente vê aqui muitas instruções aqui desse trabalho. E havia pessoas que começou mais cedo, ficou reclamando, mas nós começou mais cedo e tal. Por que nós vamos receber menos? Não tem problema. E aqui, para poder ficar bem claro, quem começou primeiro, eu que tenho 30 anos, 20 e tantos anos de igreja, você que vai começar hoje, vamos supor, você receberá o mesmo denário, a mesma coisa. Não tem diferenciação. Não tem diferenciação. E outra coisa, a gente fica murmurando que começou mais tarde, não tem problema. E aqui, por essa murmuração, por essa reclamação, sabe o que acontece? Aqueles que têm tanto tempo trabalhando na vinha, na obra de Deus, agora nesse momento aqui, por causa dessa murmuração, vai ser os últimos que vão entrar pelo reino do céu. E aqueles que começaram há poucos instantes, vão ser os primeiros que as portas do céu vão se abrir. Veja só a diferença. Então a gente precisa trabalhar na obra de Deus com sinceridade. Não interessa o tempo, se nós começamos, se nós temos 30 anos, tem 20 anos, tem 10 minutos, se for começar agora. Para Deus, você decidiu ir para a obra dele, você está com o seu salário de salvação em Jesus Cristo. Certo?
E depois nós vamos ver mais duas passagens aqui a respeito de como que Deus trabalha e como Jesus também trabalha. Às vezes a gente trabalha nessa terra, a palavra de Deus ela é citada sobre o trabalho, porque o nosso lema aqui nessa terra é trabalhar para a nossa sobrevivência. Mas a nossa sobrevivência aqui, ela passa, ela tem tempo limitado. Quando nós chegar a esse trabalho ser concluído, nós vamos ter uma vida eterna, não passa mais, será para sempre. Vale a pena trabalhar na vinha do Senhor, viu? Seja. Valtinho, isso aí é como a questão lá questão lá do ladrão. Na última hora dele, lá ao lado de Jesus, ele é como se ele tivesse recebido um denário independente do que ele fez para trás, né? Ele recebeu ali o denário na última hora dele, né? E ele acabou sendo um dos primeiros, né? Com certeza, você era o primeiro ser convidado a estar comigo no reino dos céus, estar comigo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Vai para você ver, foi questão de segundos ali, imediatamente ele já estava prestes a ser morto. Então, você vê, isso tudo se encaixa bem aqui dentro, bem lembrado, viu? Quer dizer, o tempo não interessa, o importante é a decisão. Não vamos ficar desocupados, mas vamos entrar para a obra, vamos fazer o trabalho de Deus, porque vale a pena. E igual fala aí nessa parábola, o preço, quem determinou quem pagou foi, no caso, o senhor da vinha, foi Jesus, né? Isso. E não importa se você tem mais tempo ou se tem menos tempo, o preço é um só, né? Igual. Ele quer a graça é sobre todo mundo de forma igual, não tem ninguém melhor do que ninguém, não é isso? Não tem. E o preço aqui significa igual, João, simplesmente porque quando nós entrarmos para os portais celestiais, não interessa o tempo que você fez, o tempo que você dedicou aqui na terra, que você fez a obra de Deus, o lugar lá é igual para todo mundo. É a mesma coisa, o lugar é igual, é perfeito para todo mundo, não tem diferença. O lugar que é para mim, é para você, é para o outro, que tem tanto tempo, é o mesmo lugar, é igual. Legal. É até importante analisar essa parábola porque né, ao longo de... Às vezes tem pessoas que escutam muitos anos, mas não tomam uma decisão, às vezes aqui não toca ela, né? Não faz sentido para ela, Isso. e faz sentido para outra, num outro determinado momento vai fazer sentido para aquela pessoa, mas a partir do momento que fez sentido para as duas, independente do período, a graça incide abundantemente igual sobre as duas, né? Sem diferenciação. Com certeza, o galardão, tanto para o que chamou como para o que aceitou. Então, veja bem, quando o dono da vinha chegou na casa, tinha uns ocupados lá, falou assim, por que vocês não estão trabalhando? Porque ninguém nos chamou. Então, veja bem, tem muitas pessoas que talvez não estão trabalhando na obra de Deus, na vinha do Senhor, e às vezes eu não chamei, porque talvez eu não falei, talvez você não falou, talvez você não chamou. Então, cabe a nós estar atento a isso, precisamos chamar, precisamos fazer a nossa parte. Pessoas ser contratadas para a obra da vinha do Senhor. Tudo corresponde um trabalho para a salvação das pessoas. Interessante, né? Essa passagem que ele coloca as pessoas que começaram já de imediato, aí teve as demais que foram aderindo, e teve essa que inclusive estava lá assim, e ele questionou, foi por que vocês não estão ainda, né? Por que vocês não estão recebendo essa graça, né? Foi porque ninguém chamou. Então, assim, botando a ilusão ali de que as pessoas precisam chamar, né? Ser chamadas. Isso é um puxão de orelha para a gente. A gente está tranquilo fazendo a obra de Deus. Outras pessoas precisam fazer a obra de Deus e nós não chamamos, nós não é o porta-voz de Deus, aquele que faz o trabalho de chamar as pessoas. Às vezes a gente pode chamar uma pessoa, talvez ele pode não querer, mas quantos talvez estão querendo, estão interessados a fazer alguma coisa na vida, a gente não chama. Cabe a nós também estar atento a isso, não ser negligente, né? Para chamar as pessoas para também fazer o trabalho de Deus. Então veja bem, falar mais alguma coisa, Júlio? Não, aí você falou que tem mais duas passagens, Mais né? duas Para passagens. compartilhar com a gente. A gente vê que esse trabalho aqui é um trabalho, uma parábola, mas a gente vê que, vamos ver dois textos na Bíblia aqui, que tem alguém que trabalha por nós, né? Trabalha incansavelmente, não por qualquer coisa nesse mundo, mas pela minha salvação, pela sua salvação. Ele trabalha incansavelmente. Você quer ver? Vamos lá para
Isaías 64, versículo 4. Veja só um trabalho de Deus. Esse é Deus o Pai. Veja só o que diz aqui, ó. Porque desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem com o ouvido percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Veja só, trabalho de Deus. A gente vê que Deus incansavelmente, desde a antiguidade, o que é a antiguidade? Deus não existia nem mundo, nem existia nada. E depois passou a existir e ele trabalha incansavelmente para aqueles que nele esperam. Espera o quê? Espera receber esse denário simbólico que é a salvação no reino dos céus. Ele trabalha incansavelmente. Às vezes tem pessoas que pegam isso aqui, aplicando em termos de trabalhar naquilo, fazer as coisas da terra. Precisam trabalhar também, mas esse trabalho aqui não é esse. Esse trabalho aqui é em prol da salvação das pessoas, em prol do resgate meu e seu, que talvez nós estamos aí desocupados nas praças, precisando ser chamados para também fazer parte desse trabalho de Deus. Veja bem, Jesus também citou também aqui alguma coisa, quer ver? São João, o Evangelho de João 17, versículo 5. Veja que Jesus falou também em termos de trabalho, que não é esse trabalho material nosso para as coisas da terra, mas sim um trabalho para a salvação. Jesus também trabalhou, Jesus com certeza trabalhou na carpintaria, com José, também fez vários trabalhos, mas o trabalho principal dele é esse que vai ser salvação, de resgate das pessoas, de aplicar pessoas para trabalhar na vinha, na pregação do Evangelho, para juntos formar uma corrente e muitas pessoas serem levadas para a vinha verdadeira do dono de todas as coisas. Veja bem, São João 5,17. Mas ele disse, esse ele é Jesus que disse, viu? Mas ele disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele citou, que nós lemos lá em Isaías 64, 4. Meu pai trabalha até agora. Ele não parou de trabalhar em prol da minha salvação, do meu resgate, do seu resgate, do resgate do Júlio e de todas as pessoas que se agregam nessa vinha, nesse trabalho. Ele trabalha até agora. E eu também vai trabalhar para sempre. Até todos nós tomarmos a decisão de ser agregados nessa vinha do Senhor. Realmente, recompensado com um galardão celestial. Esse é o momento que nós temos aqui de transmitir mais uma parábola de instrução a respeito de coisas terrenas, para que nós possamos aprender as coisas celestiais. Ótimo, ótimo. Valtinho, só para contextualizar aí, às vezes essa parábola que você compartilhou com a gente, traz muito a alusão da questão de que eu não posso julgar o outro, né? Porque quem determina quem pode fazer parte dali ou daqui é o dono do lugar, não é isso? E aí, no caso, os trabalhadores lá que estavam trabalhando, eles se achavam o direito de julgar quem tinha direito a mais ou a menos. Isso, né? com certeza. Mas isso não cabia a eles, cabia ao dono da vinha. Então, assim, isso traz algo muito profundo ali, porque muitas vezes a gente fica julgando pessoas que descobrem Jesus, né, Jesus, o Evangelho, há pouco, e as pessoas ficam julgando. Lógico que, no entendimento, é o que inclusive fala, tudo que a pessoa faz, né, as consequências do que ela pratica, aquilo não vai deixar de existir, né? Mas a salvação, a graça, independe de prazo, independe de qualquer coisa, não é isso? A gente vê que aqui a gente tem um tempo determinado. Por que aqui o dono da casa é só de madrugada? Porque existe pressa para que o Evangelho seja pregado, a vinha seja trabalhada, porque o momento é hoje, não pode deixar para amanhã, porque pode fazer hoje, amanhã pode ser tarde. Mas amanhã pode não haver mais vinha, pode não haver mais agricultor, não pode haver mais o dono da casa, pode ter tudo encerrado, passado numa borracha de tudo, e amanhã eu possa querer entrar no ritmo dessa vinha, fazer esse trabalho, que eu possa ganhar pessoas para o reino dos céus, e eu, o principal também, ser uma pessoa chamada para o reino dos céus, e pode ter encerrado tudo e não ter mais tempo. Sim.
Eu gosto de falar, a gente escuta muito, né, aquela questão assim, às vezes você leva 10 anos para construir uma reputação e poucos minutos para acabar com ela, né? Isso, isso. E quando a gente vê uma parábola dessa aí, a gente, quando a gente fala da alusão de trabalhar na vinha, que é receber a graça de Cristo, né? Uhum. Dá o entendimento que a sua reputação para Cristo passa a ser uma nova reputação. Ele esquece do seu passado e você passa a ser um novo homem, Com né? certeza. Segundo fala a palavra. Lógico, isso não apaga, às vezes, as coisas, né? A reputação entre os homens, né? Daí a questão da pessoa construir uma nova reputação através das atitudes a partir daquele momento para frente. Não é isso? Isso mesmo. A gente vê que tudo tem, e a gente vê que também o dono da vinha, que simboliza Deus, né, tá chamando, ele não forçou ninguém, ele chamou. Se você decidiu ir, tudo bem. Se você não decidiu, ele não força, não obriga. A gente tem que querer, a gente tem que decidir. É sempre nós bate nessa tecla. Decisão é tudo. Ele chamou para trabalhar, eles poderiam não querer ir, Com né? certeza, Legal. é. Mais alguma coisa? Não, acho que tá legal. Pessoal, é isso aí. Essa parábola é um pouquinho, essa parábola foi um pouquinho mais extensa, mas porque ela traz um ensinamento muito profundo, né? Isso, Sobre essa questão até de julgar quem tem mais mérito ou quem tem menos mérito. Cabe ao dono da vinha, cabe ao Senhor definir o preço, que não é um preço pequeno, né? Até, eu não sei, mas acredito que um denário para a época era um preço, era um dia de trabalho mesmo. era um dia de trabalho, né? Então, assim, cabe a ele decidir o preço pago, né? Vamos falar assim, a ele pagar o preço que precisava ser pago. E não a gente, né, nós seres humanos aqui, homens, definir se tal vida ou outra vida tem mais valor ou menos valor perante a Deus, não é isso? A gente vê que também aqui um denário é correspondente a um dia de trabalho. Mas eu não vou trabalhar um dia só na obra de Deus, eu vou trabalhar vários anos. Eu preciso trabalhar na obra de Deus. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso estar empenhado nesse trabalho da obra de Deus. Quantos denários vão considerar a pessoa que trabalhou vários anos? Isso não significa nada. O que significa é o galardão celestial que vão receber em forma desse denário simbólico. Então, a gente precisa estar trabalhando todos os dias, diariamente na nossa vida, nessa obra de Deus, para que nós possamos ser. Não importa se eu vou entrar em primeiro lugar, se eu vou entrar em último lugar, não tem problema. Não importa se eu sou isso ou sou eu. Mas o que importa é que nós estamos prontos para entrar. E hoje o ensinamento que a gente pode tirar desse texto aí maior, eu vou compartilhar o meu entendimento. Isso. Acho que o maior ensinamento que a gente pode tirar desse texto é a questão do valor. E não existe para Deus pessoa com mais ou menos valor. Existe a pessoa que tem o seu valor e ele pagou o valor que foi preciso, né? Então, assim, as pessoas são iguais. Não importa, né? Às vezes a gente fica achando que a gente é menos do que outras pessoas, a gente é menos do que fulano, do que ciclano. Não existe isso. Você tem o mesmo valor, o preço pago por você, né, da sua salvação foi o mesmo, não foi nem um centavo de denário a mais e nem um centavo de denário a menos, o preço foi o mesmo, né? Então, não se sinta inferior ou superior a ninguém, porque nós somos iguais, né? Não é isso? Acho que é o ensinamento que eu consegui pegar aqui. Com certeza, um respaldo final aí para poder entender que para Deus não tem diferença. E a gente leva isso para o nosso dia a dia, né? Inclusive para nossas relações com as pessoas, porque às vezes a gente fica se diminuindo, né? Ou se achando melhor que as outras pessoas. Você acha que tem que ganhar mais, né? Não existe isso. Então, pessoal, te agradecer, Valtir, mais esse estudo aí. Espero que você venha mais vezes compartilhar com a gente, que todas as vezes que você vem, você traz bastante ensinamento, compartilha bastante ensinamentos muito profundos, né? Com certeza, a gente está aqui para isso, né? Porque a gente está aqui para realmente continuar trabalhando na vinha do Senhor. Não queremos ficar parados, nem desocupados em praças aí, talvez fazendo algo que não interessa, que não tem valor nenhum para Deus. Esse valor que tem para Deus tem muito mais para mim do que para qualquer outro. E também disso aqui, nós vamos receber as
presenças, o plenário celestial, Jesus voltando às luzes do céu, é que nós vamos receber esse pagamento aí para a glória de Deus. Amém. Pessoal, vocês que estão aí assistindo pelo YouTube, compartilha aqui com quem você acha que precisa escutar, né, esse ensinamento. Curte aqui também, divulga pra gente, que aí cheguem mais pessoas essa palavra. Dessa forma, de certa forma, você já vai estar colaborando para chamar mais pessoas para trabalhar na vinha, né? Isso, com certeza você será o próximo trabalhador da vinha também. Exatamente. Então, gente, muito obrigado. Até mais.